A humanidade vive sob uma ilusão de segurança. Nós olhamos para o céu, vemos nossos satélites, celebramos missões como a DART da NASA, que conseguiu desviar um asteroide, e pensamos, estamos prontos. Se algo vier em nossa direção, nós saberemos o que fazer. Mas, em janeiro de 2020, o universo nos mandou um aviso silencioso. Um aviso que a maioria das pessoas ignorou, mas que fez os astrônomos e especialistas em defesa planetária perderem o sono. Estou falando do cometa C2019Y4, mais conhecido como Cometa Atlas. Nas imagens capturadas pelo telescópio espacial Hubble, o que deveria ser um ponto brilhante e majestoso se transformou em uma cena de crime cósmico. O cometa não estava apenas viajando, ele estava morrendo, despedaçando-se. O que vimos ali foi uma fragmentação catastrófica. E por que isso importa para você, aqui no Brasil, sentado confortavelmente agora? Porque aquele evento provou que toda a nossa estratégia de defesa planetária, bilhões de dólares, anos de pesquisa, está otimizada para o inimigo errado. Nós construímos um escudo para parar uma bala de canhão sólida. Mas o universo tem uma espingarda carregada apontada para nós. E hoje, eu vou te explicar por que, se o Atlas estivesse em rota de colisão com a Terra, nós não estaríamos aqui para contar a história. O evento Atlas. O que realmente aconteceu? Vamos voltar para o início de 2020. O Sistema de Alerta de Impacto Terrestre, conhecido pela sigla Atlas, descobriu esse cometa em dezembro de 2019. Inicialmente, ele parecia promissor. Os cálculos mostravam um objeto com cerca de 600 metros de diâmetro. Para você ter uma ideia, isso é quase 2 vezes a altura do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Se um objeto desse tamanho atinge a Terra intacto, estamos falando de um evento que altera a civilização. Mas à medida que ele se aproximava do Sol, algo estranho começou a acontecer. Em vez de ficar apenas mais brilhante, o núcleo do cometa começou a falhar. Em 20 de abril de 2020, quando Hubble apontou suas lentes para ele, o que viu foi chocante. O núcleo sólido não existia mais. Em seu lugar, havia cerca de 30 fragmentos distintos, viajando juntos. Não eram pedrinhas. Eram pedaços do tamanho de casas. Imagine 30 prédios de 3 andares voando pelo espaço em formação. A distância entre a Terra e o cometa era segura, cerca de 146 milhões de quilômetros. Mas a lição estava dada. O cometa se desintegrou espontaneamente. Não houve impacto, não houve colisão com outro corpo. Ele simplesmente cedeu à pressão térmica do Sol e se quebrou. E aqui entra o problema que ninguém quer admitir. Nossos sistemas de rastreamento não souberam lidar com isso. A ameaça da espingarda cósmica e o efeito no Brasil. Vamos fazer um exercício de imaginação aterrorizante. Vamos supor que o Atlas estivesse vindo em nossa direção. O protocolo atual de defesa da Terra assume que vamos detectar um asteroide único, calcular sua rota e enviar uma nave para empurrá-lo anos antes do impacto. É a física de bilhar, uma bola bate na outra, e o perigo se afasta. Mas o Atlas mudou as regras do jogo. A fragmentação transforma uma ameaça previsível e singular em um caos estatístico. Se um cometa de 600 metros atinge o solo, ele cria uma cratera gigantesca. É horrível, mas é localizado. Agora, imagine esse mesmo cometa se partindo dias ou semanas antes de chegar aqui. Ele não cria uma cratera. Ele cria o que chamamos de chuva de explosões aéreas, ou airburst. Lembram-se do evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908? Uma rocha de talvez 50 metros explodiu no ar. Não tocou o chão, mas a onda de choque derrubou 80 milhões de árvores. Agora multiplique Tunguska por 30. Se essa chuva de fragmentos do Atlas atingisse o Brasil, não teríamos um buraco no chão. Teríamos uma área do tamanho do estado de São Paulo ou de Minas Gerais sendo varrida por ondas de choque sobrepostas. O calor seria tão intenso que causaria incêndios instantâneos em biomas inteiros. Prédios seriam achatados por pressões atmosféricas extremas, sem que uma única pedra tocasse o solo. Os sistemas de defesa atuais olhariam para isso e ficariam cegos. Por quê? Porque eles foram feitos para rastrear um ponto. Quando esse ponto vira 30, a matemática entra em colapso. A ciência da falha. Por que eles quebram? Mas por que isso acontece? Por que um cometa simplesmente se desmancha? Precisamos entender a diferença entre um asteroide e um cometa. Um asteroide é, grosseiramente falando, uma rocha sólida ou metálica. É duro, é denso. Um cometa é uma bola de neve suja. É feito de gelo, poeira, gases congelados e rocha, tudo mantido junto por uma gravidade muito fraca. A densidade interna é baixíssima. Por dentro, ele é cheio de buracos, como uma pedra pómez ou uma esponja seca. Esse cometa passa 4 bilhões de anos no congelador profundo do sistema solar. De repente, ele mergulha em direção ao Sol. O calor aumenta drasticamente.
O gelo dentro dele começa a sublimar, vira gás instantaneamente, e tenta escapar. A pressão interna cresce. A estrutura, que já é frágil, não aguenta. Ele trinca. Ele explode de dentro para fora. Além disso, temos a rotação. Conforme ele solta jatos de gás, ele começa a girar mais rápido, como um peão descontrolado, até que a força centrífuga o despedaça. Isso é espontâneo, imprevisível. Você não pode calcular quando vai acontecer. E se acontecer enquanto estamos tentando desviá-lo? Imagine que a NASA lança uma missão para empurrar o cometa. No momento em que a nave toca a superfície, em vez de empurrar, ela quebra o cometa. Agora, em vez de desviar uma bala, você transformou ela em estilhaços de granada. Você não resolveu o problema, você multiplicou o problema. O pesadelo matemático, o rastreamento impossível. Aqui chegamos na parte mais crítica, que os engenheiros de software de defesa odeiam. A mecânica orbital do caos. Quando o cometa Atlas se quebrou, os pedaços não continuaram na mesma linha exata. A separação deu a cada fragmento um pequeno chute. Uma mudança de velocidade minúscula, coisa de 10 metros por segundo. Parece pouco, certo? Um carro anda mais rápido que isso. Mas no espaço, ao longo de meses, uma diferença de 10 metros por segundo significa que os fragmentos vão se afastar milhares e milhares de quilômetros uns dos outros. Hoje, os radares da Terra e os telescópios como o Sentry ou a Aegis rastreiam fontes pontuais. Eles procuram um ponto de luz. Cometas são nebulosos. Eles têm uma nuvem de gás ao redor, a coma, que brilha muito. Muitas vezes, essa nuvem esconde onde está o núcleo sólido. O telescópio acha que o cometa está aqui, mas o centro de massa real está a 5.000 quilômetros para a esquerda. Agora, tente rastrear 30 pedaços, todos escondidos em nuvens de gás, todos se empurrando com jatos invisíveis, todos mudando de rota a cada hora. A incerteza matemática cresce exponencialmente. Em 2 ou 3 dias, nossos computadores não sabem mais onde os fragmentos estarão. Se não sabemos onde eles estão, não podemos nos defender. O caso do Atlas provou que, se um enxame desses vier, estaremos voando às cegas. A solução: mudança de PARAD e GMA. Então, estamos condenados? Devemos apenas aceitar que um dia uma espingarda cósmica vai nos atingir? Não. Mas a estratégia precisa mudar radicalmente. A lição do Atlas e os estudos subsequentes apontam para uma nova doutrina de defesa: a disrupção cinética terminal. Esqueça a ideia de desviar suavemente. Se detectarmos um cometa frágil vindo em rota de colisão com pouco tempo de aviso, a única opção segura pode ser fazer exatamente o que a natureza fez com o Atlas, mas de propósito e de forma controlada. A estratégia não é salvar o cometa ou desviá-lo. É pulverizá-lo. A ideia é lançar uma bateria de impactadores. Imagine uma série de mísseis cinéticos sem ogivas explosivas, apenas massa em alta velocidade, para atingir o cometa e quebrá-lo em pedaços muito, muito pequenos. Nós temos um escudo natural poderoso: a atmosfera da Terra. A nossa atmosfera funciona como um triturador para coisas pequenas. Estudos mostram que fragmentos menores que 10 metros de diâmetro não sobrevivem à entrada. Eles queimam. Eles viram estrelas cadentes ou explodem muito alto, onde não machucam ninguém. A lógica é transformar um assassino de cidades de 600 metros em 1 milhão de pedrinhas inofensivas. Usar a própria atmosfera da Terra como um colete à prova de balas. Para isso funcionar, precisamos de novos olhos. Precisamos investir pesado em telescópios infravermelhos espaciais, como o NEO Surveyor, que conseguem ver o calor dos fragmentos escuros, e não apenas o brilho do Sol refletido. Precisamos de inteligência artificial capaz de rastrear múltiplos objetos simultaneamente, distinguindo o que é fragmento perigoso do que é apenas poeira. O relógio está correndo. O cometa C2019Y4 Atlas morreu no escuro do espaço, longe da Terra. Para a maioria, foi apenas uma nota de rodapé nas notícias astronômicas de 2020. Mas para quem entende de defesa planetária, foi um tiro de advertência. Ele expôs nossas fraquezas. Mostrou que nossos radares são míopes para enxames de fragmentos. Mostrou que nossa estratégia de empurrar e desviar pode ser suicida contra cometas frágeis. A pergunta que fica não é se a tecnologia existe. Nós temos os foguetes, temos os lasers, temos a computação. A questão é se teremos a vontade política de mudar o foco. De parar de planejar apenas para o asteroide perfeito e começar a se preparar para a realidade suja, caótica e fragmentada dos cometas. Porque o Atlas se desfez a uma distância segura. O próximo pode não ter a mesma gentileza. E quando ele aparecer no radar, não vai adiantar tentar desviá-lo se ele já tiver puxado o gatilho contra si mesmo. Eu sou o Júnior, narrador do canal O Lado Oculto do Átomo, e isso é algo para se pensar na próxima vez que olhar para as estrelas.